Bom dia a todos, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida e família nestes dias tão conturbados que temos vivido. E todos são bem-vindos à nossa escola bíblica. E nesse mês nós estamos falando sobre família. Temos tido as palestras das noites de sexta-feira, que você possivelmente tem acompanhado, e também aos domingos pela manhã e à noite temos falado sobre família. E o nosso foco tem sido os 10 mandamentos, enfatizando que as famílias que influenciam a sociedade são famílias que olham para a palavra de Deus e obedecem aquilo que o Senhor deixou descrito em sua palavra. E nós já estudamos alguns mandamentos no domingo pela manhã e à noite, nas noites de sexta-feira, voltado para grupos específicos, também focando os 10 mandamentos. E hoje o nosso tema, agora pela manhã, será famílias que influenciam a sociedade são aquelas que respeitam o nome de Deus. E nós vamos olhar então para Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Abra a sua Bíblia para lá. E neste versículo nós encontramos um dos mandamentos, e este é o mandamento que fala a respeito de não tomar o nome de Deus em vão. Veja aí o que está escrito em Êxodo capítulo 20, o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. O que a gente tem aqui nesse texto é algo que para nós pode até não ter muito sentido, e o motivo é, na nossa cultura, o nome ele é dado de uma forma, digamos assim, não aleatória, é claro, mas o nosso nome vem, porque alguém da família tem esse nome, então quer colocar o nome do filho, o nome que era do pai no filho, ou na filha o nome de alguém, ou então nós escolhemos nome baseado naqueles nomes de maior evidência na época em que o nosso filho nasceu, baseado em algum seriado, baseado em alguma coisa que tornou aquele nome famoso. Normalmente a gente não se importa muito com o significado daquele nome. Para nós é só um nome, a gente coloca lá o nome e está tudo certo. Porém, quando a gente vai para a cultura hebraica, nós vamos descobrir que para eles o nome era muito importante. O nome dizia respeito àquilo que eles gostariam que se cumprisse na vida do filho, ou então o nome era ligado ao evento da própria gestação ou do próprio nascimento da criança. Então o nome para eles realmente indicava quem era a pessoa. Tanto que a gente já conversou um pouquinho sobre isso quando falamos, por exemplo, na história do apóstolo Paulo. Ele, então, tem esse nome, mas quando ele tem o nome de Saulo, mas quando ele vem para o Senhor começa a chamá-lo de Paulo, que significa pequeno. Alguém que era tão imponente como ele, recebe agora do Senhor a ênfase para o seu segundo nome, que era o significado de pequeno. Por isso que para nós é meio estranho não tomar o nome do Senhor em vão. Mas quando os leitores originais viram esta regra, quando eles receberam esta regra, eles entenderam muito bem. Não podemos tratar o nome de alguém em vão, porque ao tratar o nome dessa pessoa em vão, na verdade vamos estar tratando a própria pessoa de maneira desleixada. Então, por isso que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque tomar o nome dele em vão é tratá-lo de qualquer maneira, com descaso. E quando a gente lê esse versículo, nós encontramos duas coisas aí. Primeiro, uma orientação. Não tome o nome do Senhor em vão. Mas a segunda parte fala das consequências, ou da consequência de tomar o nome do Senhor em vão. A orientação é: não tome o nome do Senhor em vão, e a consequência é: o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Como nós não temos muito essa cultura,
para nós, inclusive o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, vamos falando o nome de Deus de qualquer maneira, à torta e à direito, né, como a gente diz, e vamos usando, simplesmente falando. Você possivelmente na sua casa pode se parar um pouquinho para observar. Muitas vezes nós temos aquele costume de, ai meu Deus, pelo amor de Deus, e a gente vai citando durante o dia todo um monte de vezes o nome de Deus. Olha, Deus é testemunha do que eu estou falando, olha, se Deus quiser. E muitas vezes todas estas frases são citadas de maneira aleatória, muitas vezes até sem pensar, simplesmente é dita. A ideia que o texto quer passar para nós, assim como quis passar para as pessoas, foi, olha, quando vocês usarem o nome de Deus, usem com consciência, porque o uso do nome envolve estar falando da pessoa. Por isso, então, esta orientação. E algumas coisas são importantes a gente pensar. Por exemplo, nós temos que lembrar que o nome de Deus, ele é santo. E, logicamente, o próprio Deus, ele é santo. Se a gente olha, por exemplo, quando Jesus ele está lá ensinando ou falando sobre a oração do Pai Nosso, nós vamos lembrar que, por exemplo, o texto de Mateus, que é um dos que conta esse momento da oração do Pai Nosso, ele vai dizer, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo. Quando a gente olha para Isaías, a gente vai ver seres celestiais entoando, adorando a Deus e dizendo santo, santo, santo. A gente não pode esquecer que o nome de Deus, ele é santo, que Deus é santo. Por isso, eu não posso e não devo ficar usando o nome de Deus à toa, no sentido de sem propósito, de uma maneira solta, qualquer coisa, ai meu Deus, ou se Deus quiser, mas quando a gente sabe verdadeiramente que não é aquele propósito. Então, lembra disso. Mateus capítulo 6, versículo 9, é o momento em que Jesus está ali falando da oração, que nós temos a oração do Pai Nosso, e ele então faz esse comentário, santificado seja o vosso nome. Depois a gente vai encontrar na oração que ele faz por nós lá em João capítulo 17, de novo dando esta ênfase, que o Pai dele, que é o nosso Deus, ele é santo. Lá em João 17, versículos 11 e 12, se você quiser abrir para lá, João capítulo 17, versos 11 e 12. O texto diz assim, João 17, 11 e 12. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. E aí vem, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Observe, Pai Santo. Quando Jesus refere-se a Deus, ele deixa bem claro que Deus, ele é santo. Por conta disso, nossa família, nós não podemos usar o nome de Deus à toa. Não podemos simplesmente colocá-lo no nosso vocabulário e sair falando à torto e à direito. E, irmãos, isto é algo que nós ensinamos. Na família, um pode ajudar ao outro. Naqueles momentos de estresse, quando alguém fica soltando o nome de Deus à toa, ou em situações até às vezes de brincadeira, podemos ajudar as pessoas da nossa casa. Cuidado, vamos tomar cuidado para não tomarmos o nome de Deus em vão. Olha, vamos substituir esta expressão para que a gente não tome o nome de Deus em vão. Desta maneira, as pessoas ao nosso redor, a sociedade, vai conseguir perceber que dos nossos lábios não sai
a qualquer momento e por qualquer coisa o nome de Deus, porque nós entendemos que Deus é santo, automaticamente o seu nome é santo e a gente não deve tomar o nome dele em vão. Quando a gente observa o relacionamento de Jesus com Deus, ele sempre tem este cuidado de falar sobre o nome de Deus. E isso a gente vai vendo em todo o tempo. João capítulo 12, volta aí algumas páginas, versículo de número 28. João 12, 28. Aí diz o próprio Senhor Jesus falando: Pai, glorifica o teu nome. Veio uma voz do céu: já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Glorifica o teu nome. A preocupação de Jesus era que o nome de Deus em todo o tempo fosse glorificado. A obra que Jesus vem fazer neste mundo, que foi dar a sua vida em favor ou em nosso lugar, foi uma forma dele glorificar o nome de Deus. É por isso que todos nós, irmãos, precisamos tomar muito cuidado e para mostrarmos para as pessoas ao nosso redor que nós não só amamos a Deus como aprendemos, não só cultuamos a Ele, mas nós o reverenciamos, não tomando o nome dele em vão. E isto é algo que todos nós precisamos fazer. Por quê? Porque quando o texto aqui de Êxodo capítulo 20 fala de não tomar o nome de Deus em vão, esta ideia de tomar o nome de Deus em vão está ligado à ideia de falsidade, de mentira, de tratar alguma coisa com essa leviandade. Quer ver uma coisa bem simples? Muitos de nós usamos em vão o nome de Deus, isto é, com essa falsidade, substituindo o não pelo se Deus quiser. Você recebe um convite: olha, faz tal coisa, ou passa lá em casa, e você não está com vontade de passar. E aí então, para não dizer não, para não ser chato, naquele nosso jeitinho, então se Deus quiser eu vou lá. Não é errado usar o se Deus quiser. De fato, Tiago vai falar sobre isso. Olha, ao invés de vocês decidirem fazer isso ou aquilo, devíeis dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Isto é correto. Mas o problema é quando nós usamos o nome do Senhor, o se Deus quiser, sabendo que a gente não quer fazer aquilo, então por isso a gente usa como desculpa. Esta seria a ideia de usar o nome de Deus em vão, com esse sentido, com essa atitude de falsidade. E a gente vai descobrir, por exemplo, lá em Levítico, que a gente já estudou, capítulo 19, versículos 11 e 12, vai falar para não furtar e vai dizer uma série de regras. E aí vai dizer: não jureis falso pelo meu nome. Quer dizer, não use o nome de Deus. No Novo Testamento vai ter uma série de momentos que vai dizer: olha, não minta, não engane o seu próximo. E a gente descobre que na sociedade, por conta dessa atitude de muitos que se dizem cristãos, na nossa sociedade tem muita gente que não gosta de fazer negócios com cristãos, com crentes. Já compartilhei com os irmãos uma determinada vez em que fomos comprar o nosso carro, nosso primeiro carro, e aí então no momento de fazer a papelada, porque uma parte ia ser financiada, ao dizer que eu era pastor, aí o cara já deu um passinho para trás, então acho que não vai aprovar, e realmente teve que fazer no nome da minha esposa, porque a praça já estava saturada em lidar com pastores que não cumpriam com os seus compromissos. Diziam: não, eu sou pastor, pode confiar, mas depois não
cumpriam com os seus mandamentos. Então, a sociedade precisa começar a perceber em nós que nós não usamos o nome de Deus como muleta no sentido da falsidade. Eles precisam perceber que nós respeitamos o nome de Deus, porque Deus é santo, automaticamente o seu nome é santo, e nós temos responsabilidade ao usar esse nome. De fato, muita gente está fugindo dos cristãos por conta desta maneira errada de usar o nome de Deus, usando em vão para a falsidade, para investir na mentira. E aí a gente se esquece, quando fazemos isto, que o pai da mentira é o diabo. E Jesus foi muito claro ao dizer para pessoas que usavam de mentiras que o pai deles é o diabo. Lá em João capítulo 8, verso 44, aparece isso: o vosso pai é o diabo, porque vocês vivem mentindo e o pai da mentira é o diabo. Então, meus irmãos, quando a gente pensa neste mandamento, a gente tem que lembrar disso. Deus, ele é santo, automaticamente o seu nome é santo. E eu não posso ficar brincando com o nome de Deus, usando com falsidade o nome de Deus, tentando ali apoiar as minhas mentiras, mas colocando o nome de Deus para que as pessoas acreditem. É por isso que a sociedade não tem dado crédito, muitas vezes à própria pessoa de Deus ou ao povo de Deus que anuncia a Deus por conta dessa atitude. De novo, lá na nossa casa precisamos tomar este cuidado e ajudar uns aos outros lá da nossa casa. Olha, não use o nome de Deus em vão. Não brinque com o nome de Deus, porque quando a gente só brinca com o nome de Deus, a gente já está brincando com a pessoa de Deus. Que a gente tenha esta consciência de não usar o nome de Deus de maneira errada. Também porque, além de todo esse ensino, desta orientação, tem a consequência. A gente viu aí em Êxodo 20, versículo 7, a segunda parte do versículo, que diz que o Senhor não considerará inocente quem tomar o nome dele em vão. O Senhor não terá por inocente. A gente viu lá em Levítico também, aquele momento em que aconteceu uma briga entre duas pessoas, isso está lá em Levítico 24, em que um deles acaba tomando o nome de Deus em vão. A consequência naquela época era a punição por apedrejamento. Então todos aqueles que viram a situação foram lá, colocaram a mão sobre a cabeça daquele que tomou o nome do Senhor em vão, e toda a comunidade apedrejou até a morte aquela pessoa. Isto acontecia e hoje acontece isso. Olha, não necessariamente o apedrejamento, mas o Senhor não vai deixar impune, porque Ele vai, ao longo das Escrituras, mostrando para não tomar o nome dele em vão, para não jurar falsamente usando o nome dele. Ele vai orientando muitas vezes o seu povo. Veja lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 37, dentro aí do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 33, quando o Senhor está falando sobre juramentos. Olha só o que nós temos aí, Mateus 5, a partir do verso de número 33. O texto diz: ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis, ou nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Não jureis, não fique usando o nome de Deus. Cuidado,
não use de meios para dizer, eu sou cristão, pode confiar em mim, pode... Não acredite, não faça isso, mas que na sua palavra, a partir da sua casa e também na sociedade, seja uma palavra confiável. É muito maravilhoso quando nós vemos cristãos que levam o Senhor a sério dentro das suas comunidades, na sociedade, sendo pessoas, por exemplo, que chegam a determinado local e vão fazer uma compra e vão passar o cartão ou vão pagar em dinheiro, mas de repente acontece alguma coisa que não é possível saldar aquele valor naquele momento. E aí é muito bonito quando nós vemos o dono ali daquele estabelecimento dizendo, olha, pode ir, eu te conheço. Depois você passa aqui e acerta. Isso é muito bonito ver. Porque quando nós vemos isto acontecer, é porque a sociedade está vendo neste cristão alguém que realmente leva o Senhor a sério, que não brinca com o Senhor, que fala sempre a verdade, que a palavra dele é sim, que a palavra dele é não, quando deve ser não. Ele não fica ali dando aquele jeitinho. Eu, enquanto no seminário, tive a oportunidade de conviver com um alemão. Foi uma experiência muito interessante, até por conta da história toda, né, do mundo, mas eu ali convivendo com ele, e o que eu achava muito interessante nele era um lado que nós brasileiros não temos. Eles são muito incisivos, eles são diretos naquilo que eles querem ou naquilo que eles não querem. Eles não ficam ensaiando ou bajulando para dizer um não. É não, não e pronto, acabou. Mas foi um tempo que eu aprendi muito com ele, no sentido de a nossa palavra tem que ser uma palavra firme, correta. Se eu falei, é isso mesmo. Eu não fico usando de artimanhas para agradar ao próximo. Lógico que eu não estou dizendo que a gente deve ser mal educado, mas a Bíblia está dizendo que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Olha, passa lá em casa, olha, eu não vou passar não. Não tenta dizer, olha, se Deus quiser, depois você vira as coisas, eu não vou mesmo. Então, a ideia que a gente está tentando transmitir aqui para os irmãos, que este mandamento transmite para nós, é isso. Tome cuidado, porque vão ter consequências. O Senhor não vai deixar impune quem usa o seu nome em vão, usa de falsidade. Veja aí Mateus capítulo 12, aí é umas páginas à frente. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Mateus 12, 36, 37. O texto diz, digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. A gente precisa lembrar disso e às vezes nos esquecemos disso. Haverá um dia de juízo em que todas as nossas palavras inúteis, ou a nossa palavra inútil, aquelas que proferimos, serão julgadas pelo Senhor. Nós teremos que prestar contas disso. Então, eu e você, nós precisamos lembrar disso. O Senhor é aquele Deus que julga. Nas palavras do autor aos Hebreus, usando o Antigo Testamento, ele vai repetir aqui que o Senhor é aquele que vinga, é aquele que julga, é aquele que retribui. Então, um dia nos apresentaremos diante dele e teremos que prestar contas. Este é o lado da consequência. O livro de Eclesiastes, num conselho lá para os jovens, o Salomão ele diz o seguinte: jovem, faz tudo aquilo que quiser, tudo aquilo que der vontade no teu coração, mas lembra só de uma coisa, você terá que prestar contas dessas atitudes suas. A mesma coisa no que diz respeito a nós. Primeiramente, digamos que como consequência, nós como cristãos, uma vez que não reverenciamos o nome de Deus, nós, na sociedade, nós já cairemos em descréditos e colocaremos em descrédito a pessoa do nosso Deus.
mas acima de tudo, um dia prestaremos contas ao Senhor. Algumas dicas que eu creio que podem nos ajudar a fazer, a ter o comportamento correto e então cumprirmos este mandamento. Evite os vícios de linguagem. Cuidado. A gente tem o hábito de sermos esponja. Tudo aquilo que está na moda falar, a gente fala, porque está na moda, sem parar para refletir aquilo que está sendo dito. Não seja esponja. Não fique absorvendo a maneira como as pessoas falam. Está todo mundo usando esse termo, eu vou usar também. Meu irmão, você não é todo mundo. Você é alguém separado para o Senhor, para promover a glória dele, para proclamar as verdades daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não faz parte desse ciclo de pessoas que segue a maré. Tá bom? Então, cuidado com esses hábitos, cuidado com um estilo de vida que você às vezes adota e isso acaba influenciando a sua maneira de falar. Cuidado com as suas leituras, cuidado com aquilo que você ouve, estilo de música que você ouve, aquilo que você acessa, aquilo que você assiste. Tudo isso acaba influenciando a nossa maneira de falar. E é interessante que, às vezes nós temos um hábito, mas quando estamos em determinados ambientes, nós nos policiamos, então falamos, entre aspas, né, digamos assim, falamos corretamente. Porém, quando estamos em ambientes mais tranquilos, como dentro de casa, nós falamos aquilo que somos acostumados a falar. Nós não precisaríamos ou não deveríamos ficar nos policiando neste ou naquele ambiente. Deveríamos ser naturais em todos os ambientes, no sentido de, eu sou um cristão, falo como um cristão deve falar, não tomo o nome de Deus em vão, nem em casa, nem na rua, nem em lugar nenhum. Eu sou simplesmente a mesma pessoa em todo o lugar. Porém, quando a gente não segue aquilo que a palavra diz, a gente tem que ficar vestindo máscaras. Dependendo do lugar que eu estou, eu falo de um jeito, dependendo de outro lugar, eu falo de outro jeito. Se eu estou lá na fábrica, eu falo como todo mundo fala, de maneira escrachada, sem pensar muito. Mas se eu estou dentro da comunidade religiosa, lá com os irmãos, aí o meu jeito de falar é outra forma. Não deveria ser assim. E não é para ser assim. E um dia nós estaremos diante do Senhor e teremos que prestar contas a Ele. Por quê? Quando Ele nos salvou, Ele propõe a transformar toda a nossa vida, inclusive a nossa boca. Viva para honrar o nome de Deus com a sua vida. Então, a ideia é, em todo tempo, viva de tal forma que você vai honrar o nome de Deus. E isso não é só aqui dentro da igreja, isso não é só na sua casa, mas isso é em todos os locais que o Senhor te leva. Quando você vai para a faculdade, todo mundo fala uma série de palavrões. Recentemente assistia uma aula de um professor de uma determinada universidade aqui do Brasil, e ele falava tanto palavrões que chegou um dado momento que ele falou assim: eu tenho recebido muitas reclamações porque eu falo muito palavrão, mas a porta aqui é grande, quem não gostar, quem não estiver gostando, pode ir embora, porque eu vou continuar falando. E ele falava uma série de palavrões. Às vezes você vai para a faculdade, vai ouvir uma série de palavrões, de maneiras erradas de tratar o nome de Deus. Não absorva isso, mas honre. E quando falar a respeito de Deus, fale com todo o respeito. Como disse Paulo aos Colossenses: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Colossenses 3:17. Não entre na onda do mundo. Não use o nome de Deus para esconder as suas mentiras ou para dar um ar de espiritualidade. Use o nome de Deus de maneira correta. Esse mandamento ajudará também para que a nossa família seja influência na sociedade, ao invés de ser influenciada pela sociedade. O nosso jeito de falar,
mostrará que somos pessoas diferentes. Tendo na nossa boca um linguajar que glorifica a Deus, que honra o nome do Senhor, que não toma o nome dele em vão, fará com que a sociedade perceba há algo diferente nessa pessoa. E aí então fica o desafio para todos nós como família fazermos esta avaliação, começarmos um processo de ajudar o outro dentro de casa a não tomar o nome de Deus em vão. E claro, todos nós, numa vivência de leitura da palavra, de estudo, meditação da palavra, uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, uma vida de individualmente fazendo essas coisas e como família também no culto doméstico fazendo essas coisas, vamos estruturar a nossa família para que sejamos influência no mundo. Mas é claro, se você ainda não conhece a Jesus, talvez você toma por muitas vezes o nome de Deus em vão. Mas uma coisa que você deveria fazer é invocar o nome do Senhor, para que você então seja salvo. Invocar o nome dele, reconhecendo-o como Senhor, para que então você seja salvo. Romanos 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não invocar em vão, mas invocar com um coração sincero, invocá-lo reconhecendo como Senhor, para que então você seja salvo. E isso deve acontecer para que você também experimente toda a vida maravilhosa que somente Ele pode dar. E já temos falado isso sempre com cada um de vocês que tem acessado os nossos cultos. Oramos para que a tua família, as nossas famílias, tenham todo o respeito para com o nome e a pessoa do nosso Deus. E assim influenciemos a sociedade para que ela também possa se interessar pelo nosso Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Queremos terminar orando com os irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelo privilégio de compartilhar da tua palavra com cada pessoa. E oramos para que o Senhor nos ajude, como com certeza já tem ajudado, para que não usemos em vão o teu nome, mas que tenhamos toda a reverência, toda a honra, possamos promover a glória do teu nome em todo o tempo, influenciando assim a sociedade, para que ela veja em nós todo o respeito, todo o amor que dedicamos ao Senhor e assim então veja Cristo por meio de nossas vidas. Muito obrigado pela tua palavra, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.